Então vamos aqui, questão 3. Em um dos filmes do Batman, o Homem-Morcego vê-se diante de uma situação bem complexa. Ele tem de escolher salvar a mocinha inocente ou seu fiel amigo Robin. Ambos serão jogados de uma grande altura dentro de um túnel vertical cujo fim se encontra um poço cheio de crocodilos. Após ser questionado pelo charada, nosso herói vê seus amigos caírem verticalmente. A mocinha, de 50 quilogramas de massa, é arremessada partindo com velocidade de 4 metros por segundo, de uma altura de 30 metros. Batman intercepta a moça quando ela se encontra a 2 metros da superfície da água. Então vamos destacar isso aqui também, ó. Quando ela está a 2 metros da superfície da água, demora meio segundo para detê-la, isto é, para anular sua velocidade vertical. Sabendo que no instante em que nosso herói alcança a moça, ela tem uma velocidade de 20 metros por segundo, e considerando que a força aplicada por ele é constante, determine a letra A e a letra B. Ó, para você entender a situação toda e não se esquecer e ficar lendo 50 vezes, sempre eu te falo, ó, faz uma figura, faz um esboço. Eu não sei desenhar Batman, nem mocinha, nem nada, mas eu sei desenhar bolinha. Bolinha você sabe desenhar também? Então pronto, bolinha, quadradinho, né? A gente faz sempre assim na física. Então o que que a gente vai fazer? Vai colocar as forças que atuam na bolinha, e aí vai ficar assim, no caso na mocinha, né? Primeiro, velocidade, né? Qual é a velocidade que ela é arremessada ali para baixo inicialmente? Não é 4 metros por segundo? Tá aqui, ó, 4 metros por segundo. E a altura que ela se encontrava ali, naquela ocasião, era de 30 metros de altura até a boca do crocodilo, tá bom? Depois, quando ela chega aqui no final, a velocidade dela já é 20, 20? Acho que é 20 metros por segundo, isso. E a altura em que ela se encontrava aqui, daqui para cá, é de 2 metros, tá bom? Por quê? Porque você bate o olho aqui, você já entende a situação, tá? Você entende a situação. Então tá tudo escrito, tudo que eu li tá escrito aqui, ó, nessa figura, tá? Exceto o tempo que o Batman demora para deter ela, né? Meio segundo. Mas depois a gente vê essa informação aí para letra B daqui a pouco. Ok, a letra A pergunta: a variação da quantidade de movimento da mocinha, variação da quantidade de movimento da mocinha, variação da quantidade de movimento da mocinha entre o instante em que ela é arremessada e o momento em que o Batman intercepta. Beleza. Olha, se nós queremos saber a variação da quantidade de movimento, é só jogar na fórmula da variação da quantidade de movimento, não é? Que é o quê? Yuri, é isso aí, cara, que eu tinha perguntado quando eu estava fazendo essa questão. Fala só da mocinha e do Robin. Esborrachou lá no chão. No chão não, né? Nos crocodilos. Acho que foi, né? Aí ele pegou o crocodilo, pegou lá e deu um canguleitão nele, e aí foi uma briga tamanha. Salvou a mocinha, mas não falou nada do Robin. Se morreu, se não morreu. Muito bem, ó. A Bianca já deu a resposta ali. A Clara tá falando que é só jogar na fórmula mv menos mv0. Muito bem. Então, na letra A, nós teremos que a quantidade de movimento, a variação da quantidade de movimento, vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Ó, isso aqui é uma fórmula vetorial, gente, tá? Isso aqui é uma fórmula vetorial. E o que acontece? Você tem que atribuir uma direção e um sentido, uma orientação aqui, para que você venha falar quem é positivo, quem é negativo, já que o movimento é unidimensional. Então, por exemplo, ó, eu estou atribuindo para baixo como o meu eixo orientado. Então, para baixo, nosso sentido positivo é para baixo. Então, a velocidade inicial é positiva porque está para baixo, velocidade final é positiva porque está para baixo, beleza. Então, está tudo de acordo, né? Porque senão eu teria que colocar negativo em uma delas,
se estivesse subindo, por exemplo, já que eu adotei para baixo como positivo. Então aí a gente pode tirar esse sinal de vetor, né? Escrever só ΔQ, ao invés de colocar a setinha em cima. Q final seria MV final. Q inicial seria MV inicial, não é? Então fica aqui ΔQ igual, a massa é 50, a velocidade final é 20 e a velocidade inicial é 4. Então ΔQ deu 1.000 menos 200. Tranquilo, deu 800. 800 o quê? 800 o quê? Ó, a quantidade de movimento é m vezes v, né? A gente colocou aqui, m vezes v. A massa não é quilograma? Velocidade não é metro por segundo? Portanto, quilograma metro por segundo. Ou newton segundo, como você escrevendo aí. Muito bem. Também pode ser. Mas eu vou colocar quilograma vezes metro por segundo. Tá? Por que pode ser newton segundo também, professor? Porque newton segundo não é de impulso, sim, de impulso, mas ó, na letra B a gente vai relacionar o impulso da resultante com a variação da quantidade de movimento, que é justamente o teorema do impulso, que é assim, ó, impulso é força vezes tempo, né? Seria a força aplicada num certo intervalo de tempo. E a variação da quantidade de movimento poderia ser escrita assim, que é a mesma coisa que seria Q final menos Q inicial. MV menos VMV inicial, né? É M delta V, tanto faz. Delta V é final menos inicial. Você tem que entender essa relação aqui, primeiro, que relaciona impulso com variação da quantidade de movimento, impulso da resultante. Então, já que impulso seria Newton vezes segundo, então isso aqui poderia ser escrito como Newton segundo. Ok? Então, a unidade de impulso e de quantidade de movimento é a mesma. Então, você pode usar uma em outra ou outra em uma. Newton segundo para impulso ou para quantidade de movimento. Quilograma metro por segundo para impulso ou para quantidade de movimento. Beleza. Tá, mas o que eu quero que você entenda é no que eu falei na aula gravada dessa semana. Ó, a força atuando num objeto durante um certo tempo ocasiona mudança em sua velocidade vetorial. Sabe o exemplo que eu dei na terça-feira? Que eu falei assim, gente, imagina a pessoa no skate, em pé, parada, e eu vou e empurro ela durante 1 segundo, por exemplo. Toda a força que eu tenho, eu aplico nela durante 1 segundo e solto. Ela vai adquirir velocidade. Isso é uma consequência. Mas o empurrão que eu fiz depende da força e do tempo que eu apliquei essa força, não foi? Então, a força vezes o ΔT, que é o intervalo de tempo que eu apliquei essa força, nos fornece um impulso. E isso acarreta em quê? Qual a consequência? Variação em sua velocidade vetorial. Claro, depende da massa da pessoa para saber se essa variação da velocidade vai ser maior ou menor. Aí eu dei exemplo do magrelinho e do gordinho, certo? Então é isso, a interpretação física dessa fórmula, o teorema do impulso é essa, tá? É isso que você tem que entender. Porque o resto é só conta. Beleza. É o de menos. Embora aqui seja vetorial, né? Complica um pouquinho algumas questões, especialmente. Nesse caso aqui, nessa questão, nem tanto, porque os dois estão para baixo, acaba que o aluno acaba acertando, mesmo talvez não sabendo fazer direito a parte vetorial. Mas você vai entender isso que eu estou te falando, de parte vetorial, 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 no decorrer das questões, tá? Bom, aqui vai ficar o seguinte, ele quer saber na letra B, vamos ler a letra B então. O módulo da força resultante vertical que atua sobre a mocinha durante o intervalo em que ela é desacelerada verticalmente pelo Batman, certo? Em que ela é desacelerada verticalmente pelo Batman. Ó, se você falasse assim para mim, ó, professor, ó, o impulso não é variação, o impulso da resultante, a variação da quantidade de movimento não é 800, aqui, delta Q, eu posso substituir, aí seria força vezes tempo igual a 800, pronto. Só que não. Vocês acertaram, muito bom, ó, claro, muito bem. Isso mesmo, dá 2.000. O delta Q, gente, não é 800. É porque a letra B talvez induza ao erro você pegar o resultado da letra A e colocar 800 aqui, ó, né?
Na letra A, a gente fez o ΔQ fazendo daqui para cá da mocinha. Ela vindo de 4 para 20 metros por segundo. Na letra B é diferente. Na letra B, o Batman vai pegar a mocinha quando ela tiver com 20 e ela vai parar na boca do crocodilo ali, ó, bem pertinho, né? Quando sua velocidade for zero. Falou na questão que anula sua velocidade vertical, né? Ele demora meio segundo para detê-la, anulando sua velocidade vertical. Então, a velocidade inicial da mocinha vai ser 20, a inicial. Estou analisando esse trecho aqui agora, ó. Quando ele pega ela com 20 metros por segundo, e no final, que quando sua velocidade vai ser zero. A velocidade final vai ser zero, tá? Beleza. Então, vamos fazer isso. Então, a força, eu quero saber. Força resultante vezes intervalo de tempo é meio. Já estou tirando então o símbolo de vetor, né? Já estou colocando os valores já, beleza? E aí fica atento com os sentidos ali, para ver se é positivo, negativo, enfim. A massa é 50, ΔV. Seria o V final menos o V inicial. O V final é zero, porque ela vai parar. O V inicial é 20. O V inicial é 20 aqui, ó. Para baixo 20. Positivo, porque positivo está para baixo. Beleza. Então, se encontra que a força resultante vai ser quanto? Menos 2.000. Menos 2.000. Claro, ele faz uma força contrária ao movimento que ela estava vindo para baixo. Ela estava descendo, e aí ele vai e faz uma força contrária. Por isso que está negativo ali, ó. A força que ele faz sobre a mocinha é contrária. É isso. É contrária à velocidade 20. Tá vendo que a força é para cima, que é justamente contrária à nossa orientação, que é para baixo? Por isso que ela é negativa, tá contrária à nossa orientação, tá? Esse é o sentido aqui do sinal negativo, o entendimento. Beleza, gente? Dúvidas nessa 3? Se perguntasse a força que o Batman faz, porque essa força de 2.000 não é a que ele faz, é a resultante. Ó, essa fórmula é importante, hein? Aqui é impulso da resultante. Então, a resultante é 2.000. Aqui ainda tinha um peso para baixo da mocinha. O peso para baixo da mocinha era quanto? 500, ó. 50 da massa vezes 10 de gravidade. Então, ó, teria uma força para baixo de 500. A resultante teria que dar 2.000. Então, para cima tinha que ser 2.500. É a força que o Batman faz, se a pergunta fosse essa. 2.500. Aí 2.500 para cima menos 500 para baixo, daria os próprios 2.000. Massa. Bom, número 4. Recentemente foi disputado no Brasil, recentemente quase há 20 anos, né? Vocês não tinham nem nascido. Em 2004 aí. O Mundial de Vôlei de Praia. A dupla brasileira que conquistou a medalha de ouro conseguiu um resultado expressivo e ficou mais próximo de uma vaga para as Olimpíadas de 2004. Durante as partidas, na verdade esse aqui foi em 2003, né? Aí vaga para 2004. Durante as partidas, algumas jogadas podem ser analisadas à luz dos princípios da física. Sabe-se que a bola utilizada no jogo tinha massa de 0,3 quilogramas. Massa da bola. Numa jogada de bloqueio, a bola se deslocava com velocidade de 25 metros por segundo e ela foi rebatida retornando com velocidade de mesma intensidade. Ou seja, ela volta com 25 também. Alguém joga ela com 25, por exemplo, do campo B para o campo A, né? Vamos só fazer aqui, ó. Do campo B para o campo A. Ou poderia ser o contrário, mas vamos colocar assim. Do B para o A, ela joga com a velocidade de 25 metros por segundo. E aí ela vem e faz uma força aqui sobre a bola, uma força F, de tal maneira que essa bola volte com velocidade de 25 também. Certo? 25 também. Então, essa 25 aqui azul seria a velocidade final. A 25 verde seria a inicial. Mas, ó, aqui, gente, a gente tem que adotar uma orientação, hein? Isso que é importante nas questões, tá vendo? Aqui vai ficar mais evidente essa importância. A nossa orientação positiva, eu estou colocando que é para a direita. Por quê? Porque eu quero. Porque se você quisesse colocar para a esquerda, tudo bem, problema seu. A diferença ia ser no resultado
ou positivo ou negativo. Vamos supor, se o meu der positivo, o seu daria negativo, ou vice-versa, tá? Portanto, nesse caso, a nossa velocidade inicial da bola, ela vai ser menos 25. Por quê? Porque está para a esquerda, essa seta verde, contrária à minha orientação. Isso é importante, você vai ver daqui a pouco. Ao invés de somar e diminuir é importante, né? É diferente. A pergunta foi: determine em quilogramas metro por segundo. Determine em quilogramas metros por segundo o impulso resultante exercido sobre a bola. Ok? Ó, quando perguntar assim, gente, ó, quanto que é o impulso resultante e ele não te fornecer nem a força nem o tempo, porque impulso seria força multiplicado por ΔT. Só que eu não tenho força e não tenho tempo. Como é que eu acho impulso? Não tem jeito, por essa fórmula. Mas aí você lembra do teorema do impulso. O teorema do impulso afirma que o impulso da resultante é igual à variação em sua quantidade de movimento. Então, se eu encontrar a variação da quantidade de movimento, eu encontrei o impulso. Por exemplo, se eu encontrar o ΔQ igual a 15, então quanto que é o impulso? 15. Pronto. Então é só encontrar o ΔQ que eu estou encontrando o impulso. Entendeu? E o ΔQ eu sei encontrar, porque ΔQ seria m ΔV, né? Massa vezes velocidade final e inicial. E eu tenho as velocidades, tenho a massa, acabou. Ok? Vamos fazer isso? ΔQ. Entendido, gente? Seria o mv final menos o mv inicial. O ΔQ, então, agora eu vou tirar esse símbolo de vetor aqui, ó. Já vou colocar os valores agora, certo? E aí eu tenho que colocar os sinais positivo e negativo, porque é vetor, então eu tenho que colocar, atribuir uma orientação aqui, um sentido, né? Dependendo da orientação. Então a massa é 0,3, a velocidade final é 25, menos 0,3, vezes velocidade inicial. Se você não tivesse colocado menos 25, olha só, se você não tivesse colocado esse menos, você ia colocar V inicial igual a 25. Ia cortar isso com esse ia dar zero. Aí não ia ter força? Uai, então a pessoa não faz força? A pessoa faz força, e muita, para voltar a bola. Então aqui que estaria o erro. Então aqui você tem que colocar menos 25, entende? Na verdade vai acabar somando, ó. Esse menos com menos vai dar mais, entendeu? Vai dar mais. Aqui vai dar 7,5 e aqui vai dar então mais 7,5. Vai dar 15. O ΔQ vai dar 15. 7,5 mais 7,5. 15 o quê, professor? Quilogramas metro por segundo. Muito bem, isso mesmo. Entendido? Ó, se você tivesse colocado a orientação contrária, não tem problema. Todo jeito você vai, no máximo você vai encontrar um menos 15 aqui, mas não tem problema. O módulo que é 15, isso é importante. Resposta 15, tá? Aí você iria mudar aqui os sinais das velocidades, por exemplo, ou se fosse do A para o B, né? Se fosse jogando do campo A para o campo B, não tem problema. Aí, por exemplo, aqui a velocidade final seria menos 25, a inicial seria mais 25. Aí daria quanto aqui, gente? Daria menos 7,5, menos 7,5, menos 15, então. Daria menos 15. Não tem problema, certo? Importante que deu 15 na sua essência. Muito bem. Porque eu quero saber o impulso. Então, o impulso da resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Portanto, nós teremos que o impulso vai ser igual a 15 quilogramas metro por segundo. Beleza? Tá vendo que deu um valor positivo? O ΔQ, o impulso também, portanto. Claro, o impulso é... Aqui, ó. O impulso depende da força resultante e o tempo, né? O impulso resultante. O impulso tem o mesmo sentido e a mesma direção e o mesmo sentido da força. Então, para onde você aplica a força, vai ser o impulso. Então, se o impulso é positivo, significa dizer
que a força é positiva. O que que é isso, força positiva? A força está no mesmo sentido da nossa orientação. A nossa orientação é para a direita, então a força estaria para a direita, como realmente é o caso. A batida na bola ali, que a gente fez. Tá? Dúvidas nessa? Hashtag partiu? Ok. A última, número 5. Number 5. A única força horizontal ao longo do eixo X, ó, força horizontal ao longo do eixo X que atua, vou até colocar X aqui, que atua em uma partícula de massa 2 quilogramas, é descrita em um dado intervalo de tempo pelo gráfico abaixo. É descrita pelo gráfico abaixo. Portanto, gente, ó, tá vendo essa força aqui, esse gráfico, por exemplo, essa força aqui, ela é uma força horizontal, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente pode chamar de Fx, que seria ao longo do eixo X, que daqui a pouco a gente vai ter que descobrir, tá? Esse F aqui, tá vendo que aqui não tem número? A gente vai ter que descobrir daqui a pouco, na letra A. A partícula está sujeita a um campo gravitacional uniforme, cuja aceleração é constante, apontando para baixo ao longo da vertical de módulo 10. Claro, gravidade é para baixo, beleza, tem módulo 10, ok. Despreza o atrito, ok. Letra A, determine o módulo da força resultante. Determine o módulo da força resultante sobre a partícula entre 1 e 3 segundos. Sabendo que o impulso ao longo da direção horizontal, impulso na direção horizontal, ou seja, lá no gráfico foi 30, no referido intervalo de tempo. Certo? Ó, impulso, né? Justamente a área do gráfico, força e tempo. Se você tiver um gráfico força e tempo, por exemplo, de 1 a 3 segundos, eu já até destaquei de azul aqui, seria esse retângulo azul. Esse retângulo azul de cabeça, quanto é que dá essa área aqui, desse retângulo azul, hein? Aqui, 30, não é? 30, ele falou na questão, ó, o impulso é 30. Beleza, gente? Ó, daqui até aqui mede 2, que é a base. A altura é Fx. Então aqui se encontra Fx, igual o Yuri falou, ó. Então a área seria 2 vezes Fx. 2 vezes Fx, base vezes altura. Isso dá igual a 30. Vou escrever isso. O impulso vai ser igual à área. Então, o impulso, a área seria base, que é 2, vezes a altura, que eu chamei de Fx. Por que Fx? É componente x, componente horizontal, que está falando que é o gráfico, né? Descrito por esse gráfico. Isso deu 15. Fx. Só que não é essa a pergunta. A gente começou a fazer a questão, mas ó, você há de convir comigo que, vou colocar bem aqui, ó. Deixa eu ver aqui, pá. Então tem uma bolinha aqui, por exemplo, e você faz uma força nela para a direita, uma força F para a direita, e além dessa força, tem a força peso para baixo, tá? Imagina a bola de vôlei mesmo, você dá uma sacada, né? Você faz uma força para a direita na bola e além disso ela tem um peso. Bom, qual que é a resultante sobre ela nesse exato momento aqui, nesse comecinho, quando você aplica essa força? Né? Justamente nessa direção aqui, ó, nessa direção inclinada, aqui não seria a força resultante? Não é à toa, gente, que a bola vai fazer isso aqui, ó. A bola vai fazer um arco de parábola, não é? Um pedaço da parábola assim, ó. Mais ou menos, porque a resultante está para essa direção. E é isso que ele perguntou: quanto que é o módulo da força resultante? Então, já que eu encontrei o Fx aqui que deu 15, agora o peso é 20. Olha aqui, ó. Massa é 2, gravidade é 10, o peso é 20. Certinho? Então, agora eu posso escrever que a força resultante ao quadrado é igual à força Fx ao quadrado mais a força peso ao quadrado.
A Fx é 15, o peso é 20. Isso dá quanto aqui? 625. Então, isso a resultante ao quadrado, né? Então, tira a raiz, dá quanto? Dá 25. Portanto, força resultante é igual a 25 newton. Pronto, tá aqui. 25. Era só você pensar no triângulo 3, 4, 5, só que multiplicado por 5. 3 vezes 5, 4 vezes 5, então a resposta é 5 vezes 5. Triângulo 3, 4, 5, multiplicado por 5. Não nem ter feito conta, né? Só pensar aí. Normalmente é sempre assim, né? 90% dos casos é o triângulo 3, 4, 5 multiplicado por algum número. Todos os lados são multiplicados pelo mesmo número. Tá bom? O que que eu fiz aqui? Só lembrando, ó. Só para você entender, quem não entendeu, talvez eu fiz rápido, ou você está com certa dificuldade nesse momento aqui. Eu peguei esse triângulo aqui, gente, ó. Esse triângulo de baixo, ou de cima, tanto faz. Poderia ser esse aqui de cima. E eu apliquei Pitágoras, certo? Apliquei Pitágoras. Então, a resultante é a hipotenusa, no caso ao quadrado, o p quadrado com fx ao quadrado. Essa parte aqui também é fx, ó, igual lá em cima, tá bom? Beleza, letra A, vamos para a letra B para encerrar, faltam 3 minutos. É o tempo da gente fazer a letra B. Letra B, determine a variação da quantidade de movimento. Olha, variação da quantidade de movimento, da partícula na direção horizontal entre 3 e 7 segundos, eu faço como, professor? Porque a variação da quantidade de movimento é o quê? É o delta Q. Delta Q. Mas eu não tenho velocidade, eu não tenho. A massa eu até tenho, mas eu não tenho velocidade, eu tenho força, eu tenho tempo. Ué, gente, então você faz assim, ó. O impulso da resultante. Ou seja, a área. O impulso não é a área. No caso aqui não é resultante, aqui eu vou colocar só no eixo X. Aqui seria, analisando só a parte X, né? Só a parte horizontal. Delta Q na parte horizontal seria o impulso na parte horizontal. Analisando essa direção apenas, tá? E isso vai ser a área. Pronto, então, se você quer saber o delta Q, é só você achar a área. Tá vendo a mesma coisa da anterior, ó, que você queria o impulso, só que você não vai achar o impulso, você vai achar o delta Q, que é a mesma coisa que impulso. Aqui, ao contrário, aqui você quer achar o delta Q, você não vai achar o delta Q pela fórmula mv, no caso m delta v. Você vai achar pela área, pelo impulso. É como se a pergunta fosse: quanto é o impulso? Tá? É isso. Então, aqui, eu fiz aqui a área. Duplicar, colocar lá em cima, ó. É justamente essa área que eu preciso encontrar. Que a gente precisa achar. Certo? É a área daquele trapézio, não é? Muito bem, Lorena. A Lorena já fez aí, ó. Então vamos fazer a área do trapézio. Ó, quanto que vale essa medida aqui, ó? De 3 até 7? Não é 4? Quanto que vale essa outra medida aqui? 15? Quanto que vale essa aqui? 20? Por quê? Vou te mostrar lá agora, se você não lembra. Isso aqui seria base maior, base menor, vezes altura, dividido por 2. Olha aqui, ó. Essa parte aqui, que é 15, é o Fx. Olha lá. Essa parte aqui é o Fx. E essa outra grandona aqui é o 20. Ok? Tá aí, ó. Pronto, aqui a gente encerra. Aí Bianca acertou aí, ó. Acho que é 70 mesmo, né? Se eu não me engano. Vamos ver. Então fica aqui o impulso é igual à área. Então vai dar que o impulso igual a base maior, vou colocar aqui, ó. Base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então fica 20 mais 15 vezes 4, dividido por 2. Então o impulso vai dar
35 vezes 2, 70. 70 o quê? Newton segundo. Ok? Tá aí. Letra A e letra B, ó. Certo, gente? Alguma dúvida? Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal!